E é isso mesmo. Porque depois vem conversar que quer namorar. Aí fala, ai, mas eu gosto tanto, dá vontade de bater, dá vontade de falar, você não ouviu nada no MCD? Então, ó, ela vai falar, presta atenção, senão ela vai jogar no papai na cabeça. E os mais velhos também, gente, estejam abertos a ouvir o que Deus vai falar. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando do que uma pessoa acha, a gente está falando do que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o que Deus acha disso. E o que Deus acha é o certo. Então não tem como discutir, falar, mas eu não penso dessa forma. Não, mas é o que está na Bíblia, não é discutível. Tá? Se todo mundo acredita na Bíblia, todo mundo acredita na Bíblia? Então pronto, acabou a discussão. É o que está na Bíblia, é o que nós vamos falar, tá bom? Bom, gente, é algo muito sério isso que eu vou começar a falar, porque no começo do culto eu ficava pensando assim, né? Nossa, o diabo, ele quer destruir as nossas vidas. E uma maneira muito boa dele destruir, assim, não muito boa, não, é muito eficaz dele destruir as nossas vidas, é através de alguém que a gente acha que ama, é através de um relacionamento. Quantas vidas vocês conhecem que foram destruídas por causa de um relacionamento? É mais fácil você ver uma vida destruída por causa de um relacionamento do que por outras formas. Então, o diabo, ele quer destruir a sua vida. Põe isso na sua cabeça. E ele usa tudo que ele puder. E todo mundo quer namorar. Então, vai ser bem facinho para eles, se a gente deixar ele destruir a nossa vida através de relacionamentos. E através de um relacionamento, ele não destrói só a sua vida. Ele destrói sua geração. Quem tem uns pais que foram destruídos no relacionamento e aí acabou que você se vê na mesma situação, né? Não quem é mais novo, mas quem é mais velho. Parece que a coisa se repete, porque o diabo ele tem prazer em destruir as vidas. E as coisas é só mais uma repetição de tudo que está acontecendo. E Deus, ele tem um plano através do namoro. Do mesma forma que o Satanás tem um plano através do namoro, Deus tem um plano perfeito. Então, namoro não é brincadeira. Põe isso na sua cabeça. Namoro não é brincadeira. É um meio que Deus tem para você conhecer a pessoa que você gosta, né? A pessoa que quer para a vida toda. Então, uma dica: se você não quer casar, não namore, porque senão você vai ser destruído. Ó, o namoro é dentro da vontade de Deus é um espaço pequeno, um curto espaço de tempo que você tem para se relacionar com a pessoa do sexo oposto, que fique bem claro, para conhecer um pouco mais do seu caráter, da sua história, hábitos, costumes, família. Aí depois que você conheceu tudo, você fala assim: eu estou disposto a encarar essa aí pro resto da minha vida? Estou disposto a encarar isso? Porque as pessoas. Não é bom entrar num relacionamento achando que a pessoa vai mudar. Porque ela não muda. Como escolher a pessoa certa? É, essa é a pergunta. É comum nós nos interessarmos pela pessoa pela aparência, por tudo. Mas na Bíblia, a Bíblia é o nosso manual. E na Bíblia fala assim, em Efésios 5:24. Antes de ler, eu quero que uma coisa. É, o namoro ele é um pré-casamento. Então, assim, se você não enxerga na pessoa um marido, não namore. Se você não enxerga na pessoa uma esposa, não namore. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou ler uma coisa que se lê para casados. Mas saiba que se você tá namorando, lembra que eu falei. Se você não quer casar, não namore. Então, se você tá namorando, é porque você quer casar com a pessoa. E se você vai casar com a pessoa daqui a pouco, a pessoa ela não se torna boa daqui a pouco. Ela já tem que ser um pouquinho boa. Então, ela já tem que ter qualidades. Então, não adianta você achar que você vai entrar na igreja, a pessoa vai fazer trim.
Nossa, você é a mulher, a esposa excelente, a mulher virtuosa. E aqui no altar vai fazer, prim, nossa, você é o marido que eu queria, é o pai que eu queria para os meus filhos. Então isso não acontece. Então você já tem que enxergar na pessoa qualidades de esposa. E você já tem que enxergar no cara qualidades de marido, porque esse é o fim do namoro. Porque se esse não for o fim do namoro, ele vai acabar com você. Você vai ser destruído por um relacionamento que não tem objetivo nenhum. Então, vou ler Efésios 5, 24 e 31. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois constituirão uma só carne. Homem. Qual que é o cara certo? O cara certo, ele tem que amar, 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 amar demais. Demais. Então, menininha, se você fala, ele me trata mal, mas eu amo ele. Então você já está errada, porque é ele que tem que te amar. Ele. Na Bíblia fala que é ele que tem que te amar. Então, se você fala, eu faço loucuras por você, eu me jogo, eu sou chifruda por você. Não, é ele que tem que te amar. Porque tem mulher que gosta, gente, eu não sei o que dá. Fala assim, não, eu sofro, mas eu te quero. Não é assim. Ele que tem que te amar. Então, vamos lá. Você vai estar namorando. Ele me ama? Eu faço tudo por ele, eu já fiz o bolo, eu já fiz não sei o quê, eu ponho a comida no prato. Tudo bem, pode fazer, é legal. É um jeito. É bom, eu acho legal. Mas ele te ama. Ele faria isso por você? Porque na Bíblia fala assim, ó. Maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Então ele tem que amar você como ele se ama. Se ele pisa em você, então ele não pisaria nele mesmo. Então ele não te ama como ele amaria o próprio corpo dele. Então esse é o parâmetro do homem, da mulher escolher o homem. Amor. Porque não pense que quando chegar aqui no altar, ou sei lá, no cartório, não sei, do jeito que vocês quiserem casar, ele vai fazer, plim, te amo. Não, isso é verificado no namoro. E, assim, tá certo que o namoro, ele é um processo. Ele não vai te amar, de repente, como o próprio corpo, à primeira vista. Mas você acha que ele estará disposto? Ele fará isso por você? Então é isso, porque um homem que não ama uma mulher trai. Um homem que não ama a sua mulher como o próprio corpo trata mal. Um homem que não ama pode, quando você ficar mais velha e ele não te olhar com os olhos de uma, como ele olhava você como uma menina, ele perde o gosto porque ele gosta de você por causa da aparência. Então, esse é o parâmetro. Então, se você está namorando hoje, ele te ama. Tipo, ele vai ser capaz de te amar. Esse é o parâmetro. Não é beleza, não é dote musical, não é ministério. Então, se você é meio doidinha assim por ele e você acha que você é mais do que ele, já já é um mau sinal. E agora, olha só, mulheres, sejam submissas. E aí, cara? Você fala alguma coisa pro seu amado, fala assim, você é um tonto, você não sabe de nada. Meu, o que aconteceu com você? Ela é assim? Ela te respeita? Ela ouve o que você está falando?
Ou ela fala, Jesus, será que eu vou ter que te ensinar tudo? Isso é um mau sinal. A mulher, olha só o que eu escrevi aqui, ó. A mulher, a questão da submissão, se você gosta do cara, se você admira ele, se você confia no que ele, na vida dele com Deus, se você, você confia nele, é fácil você seguir o que ele fala. Não como uma, uma, como que é? Uma serva. Não, mas como alguém que você, sabe assim, como alguém que, como se fosse um pai, vai. Você fala assim, pai, eu compro o carro vermelho ou o carro preto? Ah, não, eu compro o preto, porque o preto, ele vende mais fácil, não sei o quê. Você confia nele, sabe por quê? Porque ele tem aquela autoridade de pai, ele sabe, ele já viveu. E o marido é a mesma coisa. Então, você acha que a sua namorada leva em conta o que você fala? Que ela te respeita? Que ela confia em você? Que ela vai, assim, deixar você liderar a casa? Eu dei aqui na apostila o exemplo assim, ó. É tipo um avião, mas o piloto é o cara. A mulher é o copiloto. Se o piloto falar assim, levanta, sei lá, não sei os negócios de avião. Se ele falar assim, vira para a direita, me ajuda, e você for para a esquerda, o avião vai cair. E essa é a nossa casa que cai. Então, o marido ele é o piloto e a mulher é o copiloto. E aí, sua copiloto é boa ou não? Seria uma boa copiloto? Vocês conseguiriam pilotar o avião, a casa? Então, é isso. Então, se você está olhando para a menina pela aparência, a aparência um dia cai tudo. E aí, o que você vai fazer? Vai ter uma péssima copiloto do seu lado e vai deixar tudo isso cair? Por que eu estou falando isso, gente? Tem um plano por trás do namoro, que eu já falei no começo. O plano de Satanás e o plano de Deus. Deus tem um plano perfeito. Olha o que fala na palavra. Primeiro, antes de falar isso, a gente desde muito cedo a gente quer alguém para nos relacionar. Mas por que isso? Você acha que é natural? Por quê? Por que todo mundo quer alguém para se relacionar? Aí na Bíblia fala em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é só a gente que acha ruim ser sozinho. Deus também acha. Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus continua na palavra: farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. E aí foi que ele fez a mulher para auxiliar o homem. E aí, só que, como eu falei, o namoro é um pré-casamento. Então ele é tipo assim, será, será que vai? E aí Deus fala assim, ó. Deus abençoou e lhes disse, em Gênesis 1:28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem. Olha só o que Deus falou quando criou, quando juntou os dois. Sejam férteis e multipliquem. Dentro de nós há uma ordem divina falando: multiplique-se, sejam férteis. E como você vai ser fértil ou se multiplicar se você não for lá e ter relação sexual? Entendeu? E então é algo que está em nós. É algo que é natural e que está em nós e que a nossa natureza a gente acha que não, sou eu, não, mas é natural. Então é uma ordem do céu que fala assim, se multipliquem. Só que tudo dentro do plano de Deus. Como assim se multipliquem? Deus nos abençoou com a capacidade de nos multiplicar. Só que quando a gente multiplica, e aí? Você que vai escolher a menina. Você quer que, por exemplo, Jairo e Osana que estão para casar. Jairo, você gostaria que neste mundo inteiro
existissem só mulheres como a Osana, o mundo ia ser legal ou ia ser... Porque a sua filhinha vai ser vai ser muito parecida com a Osana. Vai ter os mesmos hábitos, as mesmas manias, os mesmos defeitos. Então, quando você for escolher alguém, nossa, eu queria que no mundo fossem cheios de áritas, por exemplo. Hein, Matheus? Você queria que o mundo fosse... O mundo ia ser melhor? Ia. Entendeu? Agora vai, Dani. Se o mundo fosse cheio de Rogérios, ia ser um mundo bom? Ia ter que ter muita comida no mundo. É. Então, a gente tem que pensar nisso. Meu, se o mundo fosse cheio de Tiago, ia ser o melhor mundo dos mundos. Entendeu? Por isso, porque a ordem de Deus é para nos multiplicar. E aí, como você está hoje? Quem você vai escolher? Ah, eu vou pôr na geração um bando de grosso. Se você escolher um grosso, você vai estar você vai estar desgraçando a sua geração. Essa é a palavra. Se vocês, então é muito sério, porque você não só acaba com a sua vida, você acaba com a vida do seu filho. Olha o pai que você, mãe, você não tinha outro pai para escolher para mim não? Um menos bêbado, um menos... Então eu fico muito feliz com a minha escolha. Certo que Deus colocou o Thiago na minha vida, mas eu falo assim, meu, olha o pai que eu dei para Manu. Nossa, eu sou muito esperta. Porque ele é muito. Ó, gente, é verdade. Eu falo que Ele é a, ele é a personificação da bondade, gente. Ele é uma pessoa muito boa. Eu não acredito como ele é bom. Eu falo, nossa, gente, eu sou muito esperta, né? Eu sou muito. Não, eu tô dando um exemplo pra vocês olharem assim pro seu namorado e falar assim: esse é o pai que eu quero pra minha filha? Será? Né? Ou essa é a mãe que eu quero pro meu filho? Não só, assim, também às vezes, alguém que não tenha filho, ou que fala assim, nossa, que propósito estranho, né, de arranjar um namorado só pra ser mãe do meu filho, pra ser pai do meu filho. Não, eu quero gostar da pessoa. Mas também pensa assim, é essa pessoa que eu quero do meu lado para sempre, é ela que vai me fazer feliz para sempre, é essa pessoa. E assim, também tem gente, a gente quando eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos e eu tinha muitos defeitos. Ainda tenho. Só que ele, na palavra, tem uma responsabilidade muito grande para o homem, muito grande. E vocês, às vezes, podem estar com namoradas imperfeitas, mas se elas. Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que ela gosta de Cristo mais do que gosta de você. Se ela for assim, já é um bom caminho. Porque se ela gostar de Cristo mais do que ela gosta de você, na palavra fala assim, ó. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhantemente, mas santa e irrepreensível. Peraí. Aqui, ó, peraí. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Então, ao homem cabe purificar a mulher pela palavra. Então, ele é uma responsabilidade muito grande, porque ele vai apresentar, como se fosse purificar, apresentar a palavra, ajudá-la a ser aquela mulher santa e irrepreensível. Então, será que a pessoa que você escolheu vai querer fazer isso? A mulher ela vai aceitar ser
ser purificada pela palavra, aceitar o que Jesus está propondo para ela. Ela é uma pessoa que vai aceitar isso? Se for, tá fácil. Tá fácil. Então, e aí, voltando ao plano por trás do namoro, que é que a gente se multiplique, pensa assim, você vai numa casa, aí vê, aqui tem um exemplo. Vou ler aqui, tá? Cadê? Quando você olha para uma mulher, estou falando um exemplo bem, assim, noveleiro, assim, tipo, como chama? Sensacionalista. Quando você olha para uma mulher que apanha do marido, é possível passar pela sua cabeça. Deus não existe. Estou falando isso para uma moça, tá? Uma moça olha para uma mulher que apanha do marido e fala assim: Deus não existe. Como Deus poderia deixar uma mulher sofrer dessa maneira? Ou se um rapaz olha para um homem que é frequentemente humilhado pela esposa e pelos filhos, que é traído e maltratado, você pode achar: Deus não está nem aí para essa família, que destruição. Eu não quero casar para viver assim. É, é isso que aconteceu, não foi? Com a vida de algumas pessoas. Eles olham para outros casais e falam assim: Meu, eu vou casar para quê? Para viver assim? Para ser assim? Para ser como meu pai é? Para ser. Meu, casamento é algo falido. Não sei quem acredita em casamento hoje. Tudo bem, algumas pessoas pensam assim. Mas se você olha para uma família que é feliz, que o marido ama a sua esposa. É muito bonito, gente. Eu acho muito bonito quando você olha para um casal e você vê que o marido ama a esposa. É assim, graças a Deus, como a gente escolheu a Cristo, a gente consegue ver muito, muito isso. Mas se você anda por aí, é raro. É raro você ver alguém, um marido que ama a esposa, que trata ela bem. E se você vê isso, e se você vê uma esposa também que trata bem seu marido, que é uma boa esposa, que trata bem seus filhos, você até fala assim: nossa, como pode existir isso? É sorte? Não, não é sorte, é Deus. Por quê? Por que que é Deus? Porque é, ninguém é perfeito, mas se você tá com Deus, você vai querer fazer o que Ele tá mandando. E na palavra fala aquilo que eu li em Efésios, que é para o marido amar a esposa, para santificá-la pela palavra, para a esposa ser submissa ao marido, que é isso que eu expliquei para vocês, confiar no que ele fala e seguir. Então, essa é a fórmula. Mas e aí, vocês estão escolhendo pessoas que são capazes de seguir essa palavra? É isso, assim, quando eu decidi namorar o Thiago, eu não conhecia essa palavra, mas minha mãe me ensinou que eu tinha que querer alguém que me amasse. E eu quis esse alguém e foi bom pra mim, porque hoje eu não sinto falta de nada. E se você não tiver alguém que te ame, você não vai estar completa, porque na palavra fala que é pro marido amar a esposa. Então não adianta nada você ter alguém, não, ele me dá segurança financeira. Mas a segurança financeira não vai te dar o que Deus fez você é assim. E o plano dele, como ele nos preenche, é de acordo com o jeito que ele nos criou. E ele nos criou para ser amada. Se a gente não for amada, a gente não vai ser feliz. Então não adianta o cara. Não, ó. O, o cara, não, tem um bom emprego tal. Mas ele tem que te amar. Se ele não te amar, não vai dar certo. E aí, não, a menina, ela é muito boa, ela é super inteligente, ela é muito bonita, mas ela sempre me atropela. Tudo que eu falo, ela retruca, tudo que eu falo, ela, nossa, burro. Ela não, assim, sabe, uma pessoa difícil. Então, é complicado. Porque na Bíblia fala que a mulher tem que honrar ser submissa ao marido, tem que respeitar. Então, se ela não te respeitar, você não vai estar feliz no casamento. Porque na Bíblia fala que é isso.
é isso, o padrão de Deus é esse. Então, se o cara for, nossa, se você for pôr na balança até que dá, mas só que não é balança no negócio de Deus. O negócio de Deus, ele tem o jeito certo de acontecer. A gente foi feito para funcionar no 110. Se pôr a gente no 220, a gente queima. Então, tem o jeito certo. Então, e aí? Esse negócio o que é muito sério. Porque você, quando você namora, eu espero que você namore pouco. Então, quando você. Eu achei muito legal o jeito que o Daniel pediu a Jéssica em namoro. Foi, quer casar comigo? Entendeu? Porque é verdade, quando você vai namorar com alguém, é melhor você pedir de outra forma. Porque, na verdade, não é assim, não é brincadeira. É assim, quer namorar comigo, mas na verdade quer casar comigo. Porque se vocês não estão namorando pra casar, então não namorem. Porque vocês vão se dar mal. Então é bom ter certeza, porque o pecado, quando ele é cometido no corpo, porque o namoro é coisa de corpo, ele é mais difícil de você mexer no corpo. Porque fala que os outros pecados são fora do corpo, mas esses são dentro do corpo. Então, se você defraudar alguém, se você. Ó, uma vez, antes de namorar o Ti, eu falei que ia orar com uma pessoa. Eu comecei a orar, né? Vamos ver o que dá. Só que, eu nem gostava dele. Sabe orar por orar? Assim, ele quer orar com você. Tá bom, vamos orar. Mas só que isso já cria sei lá, um vínculo, alguma coisa. E, a, e aí, de repente, ele falou, não quero mais orar, não. Eu, quê? Ele não quer mais orar comigo, não sei o quê. Eu me senti mal. Por quê? Porque um cara que eu nem gostava, eu falei que ia orar com ele, mas aí ele me rejeitou. E aquele sentimento de. O pior, assim, tipo, tô nem aí pro cara, não gostava dele mesmo. Mas o ruim não foi ele, foi eu me sentir rejeitada. Isso que me machucou. Entendeu? Então, às vezes você nem gosta, mas aí você quer porque, tô fazendo nada. Mas aí a pessoa te chuta e você fala, ai, meu Deus, eu sou um lixo. Então, não se ofereça a alguém, né, para orar, se você não tem certeza. Nem se comprometa em orar, se você não gosta da pessoa. Se você não vê qualidades nele que você fala, não, vale a pena. Então, não se ofereça, porque se ele, se ele quiser parar de orar com você porque a outra menina não tinha que orar, era só chegar e beijar, aí você vai ficar triste. Ou vice-versa, né? E o plano de Deus é você vai namorar e vai casar rapidinho. E o que vai ser dessa sua família, né? Qual que é o legado assim, que vai perpetuar para sua família? E quando a gente olha uma família feliz, uma família que dá tudo certo, fala, nossa, que família perfeitinha, que legal. Deus, ele é anunciado, porque aquilo não é sorte, é Deus, porque só Deus que sabe as regrinhas, tudo que a gente tem que fazer, só Deus tem plano perfeito. Então, se você escolher bem o seu cônjuge, sua esposa, seu namorado, o seu casamento por si só vai anunciar a Cristo, porque ele vai ter algo diferente. Então, às vezes você acha que ir de pregar evangelho toda criatura é algo muito complicado. Não. É só você seguir a palavra que as pessoas vão ver você e vão falar assim, nossa, é Deus. Então é isso que vocês têm que pensar. Que um casamento destruído, uma escolha mal feita, ela acontece. Ela já era o quê? O que a voz que vinha aí falou que foi a origem do homossexualismo dele, na casa dele? Foi um mau casamento. Então você quer ter um filho homossexual? Você quer ter um filho drogado? Você quer ter. Então você tem que escolher bem hoje o seu namorado e a sua namorada.
Porque é com ele que vai se multiplicar as pessoas. E você tem que ver o que você quer multiplicar na Terra. Pelo amor de Deus, a Terra já está muito ruim para vocês ficarem multiplicando, multiplicando coisa ruim nessa Terra. Então, por favor. E aí, beleza, falei sobre namoro em si, né? E agora, quem tá namorando, o que tem que tomar cuidado? Que Deus mandou a gente se multiplicar, né? Mas é multiplicar depois do casamento. Antes, é melhor não. Porque você pode trazer consequências para sua vida. Eu fico pensando, se, por exemplo, eu sei que muitas pessoas casaram grávidas, mas eu acho que é muito pesado você já casar e já ter um filho para criar. Então, depois a gente até pode trazer alguns depoimentos, mas é melhor seguir o rumo certo das coisas. Então, esse negócio de multiplique-se, lembre-se, é depois do casamento, não antes. Mas só que antes do casamento dá vontade de se multiplicar. Esse é o problema. Então, não se multiplicar, né? Mas de fazer o que multiplica as pessoas. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Ficar longe, ficar longe, ficar longe e ficar longe. A gente vai passar um vídeo que vai explicar melhor isso. Então, a minha dica é ficar longe. E depois, vocês leiam, por favor, que é bem legal esse artigo que eu coloquei na apostila, que tá na página 38. E aí, Dani, pode ir para o vídeo. Já acabou. Tá bom. Atenção, o vídeo vai falar um pouco sobre para quem namora. Eu só vou falar uma coisa. Isso que a Joy falou, eu estava assistindo um vídeo hoje que ela falou assim: se o cara não te ama, por que você namora? Às vezes, isso eu vou falar uma coisa que é verdadeira. Isso aconteceu quando eu era adolescente e eu fiz uma burrada de namorar a pessoa errada. Que estava na cara que era uma burrada. Quando eu comecei a namorar, eu sabia que era uma burrada. Só que o problema é que depois que você já está no relacionamento, e para você dar o braço a torcer que é uma burrada? Você fala assim, pô, vão olhar para mim e todo mundo vai saber que eu fui burra. Tem isso também. Então, mesmo se você já está no relacionamento, mas você está vendo que isso não está te levando para perto de Deus, você está vendo que é uma burrada, não tenha vergonha de assumir. É melhor você assumir que é uma burrada antes da burrada ficar pior. Porque depois que casar, já era. Outra coisa, o casamento, eu falo assim, eu achava que eu era crente até eu casar. Porque o casamento vai revelar quem você é. Porque quando você está namorando, por mais que você está um ajudando o outro, quando você está debaixo do mesmo teto, quando você namora é assim, teve aquele atritinho, eu vou para minha casa. Você vai para sua casa dormir, ele vai para a casa dele, acabou o problema. Depois que você casa, tudo de seu de pior vai vir à tona. E aí você vai ter que se converter de verdade. Por isso eu acho que é excelente todo mundo casar. Casem. Por quê? Casar vai te ajudar a se converter. É muito bom casar. É verdade. Tanto que quando eu namorava, lembrava o dia do meu aniversário. Por quê? Porque no namoro a coisa é diferente. Depois fica melhor, gente. Por isso que eu aconselho, casem. A melhor coisa é casar. É muito bom ser casado. E eu não estou falando só a parte que a gente pensa, é bom ser casado porque é melhor do que se abrasar. Não, não é por causa disso. Não é só por causa de se multiplicar. É porque casar é bom, porque faz você se converter.
Porque eu podia mentir para mim mesma os meus defeitos. A partir do momento que eu casei, o Rogério falou assim: Ô Dani, sem brincadeira, teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: sério que você está fazendo isso? Você é crente desde que nasceu. Eu conheci Jesus ontem. Falou assim, minha filha, um problema que eu tinha sério, assim, que eu lutava com aquilo. Muito tempo. Meu pai orava comigo. Tudo. Aí a gente falou assim, pelo amor de Deus, você não confia em Deus? Você tem esse problema de ansiedade ainda? Eu falei assim, não, tá errado. Mas eu conseguia disfarçar. Até que eu me casei. Então, casem, porque casar é muito bom. Se você casar com a pessoa certa, por isso que fala que o marido vai santificar a esposa para apresentá-la para Deus pura, santificada. Porque casar vai fazer você se santificar. Você vai falar assim, não, eu vou me santificar, porque o seu defeito vai aparecer. Então, olha, se quando casar o seu defeito vai aparecer, se a coisa tá ruim hoje, é porque a coisa vai ficar muito ruim. Peraí, tá difícil suportar as manias do seu namorado ou aquela pessoa que você quer namorar? Então tem coisa errada. Porque depois que casar, fica pior. Tá difícil aguentar aquelas. Gente, sem brincadeira, onde a gente tava conversando eu e o Rogério, tava falando de gente que briga. Gente, tem gente que briga mesmo e se separa por causa. Teve um caso que foi o lado do papel higiênico, gente. É verdade. Porque um colocava o rolo para rolar de dentro para fora, o outro de fora para dentro. Parece uma bobeira, mas brigava todo dia por causa daquilo. E aí aquilo vai se tornando. Então, se no namoro a coisa já tá feia, briga por causa de qualquer coisa. Ah, você não me ligou. Ah, você não sei o quê. Você não dá atenção. Se já tá brigando antes, tem alguma coisa errada. Ou você santifica esse namoro, resolve esse problema, ou separa. Se não tem solução, separa. Mas resolve. Porque depois que casar, os defeitos vêm à tona. E outra coisa, se valorizem, meninas e meninos. As meninas, pelo amor de Deus, a menina tem que esperar ser procurada pelo marido. A noiva espera. Não fique correndo atrás. Gente, tem gente que, sem brincadeira, fica sentada no culto, orando, todo culto. Deus, hoje tem que chegar alguém, porque não tem homem nessa igreja. Então, fica olhando para a porta. Por quê? Precisa chegar alguém. Aí entra o rapaz, aí fica reparando, chegou sozinho. Aí já chega pra amiga, olha o rapaz novo. Para com isso. Né? Às vezes não comenta que é para não ter competição. Mas ela pensa. Ó, sem brincadeira, tem gente que vive à procura de alguma coisa. Eu já falei. Na Bíblia mesmo está escrito, quem procura acha. Você quer um namorado, você vai achar um. Mas o que Deus quer para você não é coisa que você acha em qualquer lugar. É perfeito. Se você ficar sentada aí, no culto, pensando, Deus manda um namorado. Deus manda. Você vai ficar procurando, você vai achar alguma coisa, mas pode ser que não seja bom para você. Então, para de procurar. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é letra de funk, tá na Bíblia. Isso é atitude de cachorro, de cachorra. Isso está na Bíblia. Sabe por quê? A gente gosta de migalha. Jesus falou com uma mulher que queria migalha. Ela falou assim, Jesus, até os cachorros comem migalha, me dá qualquer coisa. É atitude de cachorra e de cachorro. É verdade. E aí tem letra de funk que fala que é as cachorras. Mas é verdade isso. Por quê? Porque quer migalha, quer alguém para suprir a carência. Alguém para você conversar no WhatsApp de madrugada. Alguém para você ficar conversinha. Se você acha que casamento é aquela pessoa que você fica, ai, mas a gente se dá tão bem, a gente conversa. Fica no WhatsApp, falando qualquer besteirinha, até de madrugada. Meu, casamento, depois que casar, não é isso. Não é assim. É bem mais fundo. Você vai ter que um ajudar o outro a chegar à salvação. A gente falou aqui que tudo tem um propósito. O casamento é para você entender a salvação. Você vai entender como Cristo te ama e como você tem que ser a noiva de Cristo. E você vai mostrar, através do seu casamento, a salvação para os seus filhos. Entendeu? É para isso. E Deus quer que você case. Porque senão ele não ia criar, não ia olhar para Adão e falar, acho que eu vou fazer uma companheira. E depois ia falar assim, mas acho melhor todo mundo ficar solteiro. Não, ele quer que você case. Porque faz sentido o que ele fala. Então, gente, por favor, presta atenção no que você está escolhendo. Presta atenção o porquê você está escolhendo. Estou escolhendo para suprir minha carência momentânea? Meu, não adianta. Vai suprir a carência momentânea e acabar com a sua vida. Tá? A gente falou
menos sobre namoro, por quê? Como a gente falou no começo, você tem que entender quem você tem que ser em Deus. E a Bíblia fala que as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente fala que vai falar de namoro, todo mundo acha que vai dar fórmula mágica para amanhã você arrumar com quem você vai casar. Igual eu falei, você não vai sair aqui com a resposta de quando você vai casar e quando Deus vai te dar namorada, nem com a resposta de quem é essa pessoa. Por quê? Porque a resposta na Bíblia é quem você tem que ser para que as coisas cheguem até você. E é disso que a gente está falando. Eu tô casado há 4 anos. 4 anos. E assim, uma coisa que eu ouvi uma vez é muito verdade. O casamento, a tua vida de casado é uma renúncia diária. Você tem que renunciar às suas vontades ou os seus vícios para poder satisfazer a vontade de quem Deus confiou para você. Então, assim, se vocês adolescentes não conseguem renunciar nem um pouquinho aos seus vícios agora, vocês não estão prontos ainda. Porque vocês não vão conseguir renunciar lá na frente. Então só pensem nisso. É uma renúncia, cara. Quem já é casado há muito tempo sabe. Você renuncia às tuas vontades, às vezes para satisfazer a vontade do teu ou da tua amada. Então, pensem na renúncia dos seus vícios, na renúncia daqueles demônios que ainda enchem a paciência de vocês para fazer coisa errada. Se não mudar agora, não muda depois. Amém? A Dani já falou, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem é bom de Bíblia aqui? Além do Henrique. Eu quero saber onde está na Bíblia a fórmula para escolher o marido e a esposa. Rápido. Vamos aí? Como é que é? Vamos lá. Fórmula da mulher perfeita e do homem perfeito. Não, para achar, para casar, para namorar. Onde ensina a namorar? Não, aí fala como a mulher tem que ser. Não, eu quero saber onde fala para escolher o namorado. A única coisa que fala na Bíblia sobre namoro é assim, ó, eu vou falar um negócio sério para vocês aí. Quem é o pastor que mais quer que vocês casem na vida? Eu. Mas eu sou contra o namoro de alguns aqui. Por quê? Porque começou errado e está errado. Então depois nós vamos conversar. Aí é o seguinte, não existe fórmula para namoro, mas tem uma fórmula secreta que a Dani falou, talvez passou despercebido. Você sabe qual a fórmula secreta para ter o melhor namorado e a melhor namorada? Hã? Tá na Bíblia inteira. Hã? Ser igual a Cristo. O Dani não vale. Santificação, tá entendendo? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, ó, atenção, namorados, eu tô falando com vocês. Se por acaso vocês começam a se relacionar sem santidade, já pode falar que vocês estão na roça. Não vai dar certo o namoro, vai ter problema. Tá entendendo? Sim ou não? Acordaram? Vamos lá. Vamos ter alguns indícios aí. Se por acaso Deus está brecando na primeira, tem um papo assim, Deus mostrou quem é. Quem já falou assim que Deus mostrou quem é o namorado aí? Levanta a mão. Mentira. Mentira. Deus não mostrou coisa nenhuma. Você pôs no teu coração que é. Nunca Deus vai mostrar para você uma pessoa que você vai casar. Vai confirmar se a pessoa for santa e se o outro for santo, confirma na palavra. Mas Deus nunca vai mostrar o príncipe encantado para você, nem a princesa aí. Né? Vai sim mostrar as características da pessoa para saber se ela serve ou não. Tá entendendo? Sim ou não? Então não vem com esse papo que Deus está mostrando lá que é ela, que é ele. Mentira. Isso é teu coração. Nós podemos ter coincidências. Mostra quando o cara é bom, é santo, é estável. Pensa bem,
Uma menina vai namorar com um menino que tem problema de caráter, que o cara é o coitado, tem autocomiseração, tem carência, todo cara que tem rejeição tem quer tudo pra ele, assim, né? Que atenção total. Vai dançar, filha. Você vai casar com banana, né? Então, o cara tem que ser íntegro, tem que ter qualidade. Então, não vem essa não, que esse cara é o que vai casar comigo. Amor não existe, tá? Vocês amam quem vocês quiserem, já falei isso várias vezes, porque senão, tava na rosa. Quem namorou mais de uma vez aí? Levanta a mão. É. E por que não tá com a primeira, Saulo? Mas você não amava quando começou a namorar? Ah, você. Então por que namorou? A maioria das pessoas que amaram aí várias vezes, então na verdade é mentira, porque não é uma coisa nenhuma. Vocês podiam ter atração e outras coisas assim. E depois nós vamos falar. Então o único caminho para você casar bem e namorar bem é santificação. Certo? Tudo bem aí? O único caminho para namorar decentemente chama-se santificação, né? Santificação. Deus vai pôr uma pessoa do teu lado? Vai. Quem? Quem Ele quiser. Sim. Ele vai te mostrar se você for santo, sim. Se não, meu filho, você vai casar com encrenca. Vai dar problema. Por que que as menininhas casam com viciado? Com problemático? Hã? Será que Deus é injusto de mostrar, é Ele que eu amo? Então Deus é injusto de dar um amor para Ele e para ela, sim. Então os dois se amam, né? Porque amor não é um negócio de Deus, Deus não é amor, não é isso? Então Deus pôs o amor assim, pum e pum, né? Aí Deus é injusto de pegar uma menina e dar um viciado para ela. Não, Deus espírito de burrice, né? Vai escolher o cara errado e vai sofrer. Então, se você não for santo ou santa, vocês vão casar com a pessoa errada. Vão casar com o bêbado, vai casar com o adúltero, vai casar com o problemático, porque você não vai ter pessoa santa do teu lado. Se você não for suficientemente forte para ser santo, você simplesmente não vai ter casamento. Você vai ter um problema para resolver depois, né? Pensa bem, todo mundo aqui veio, a maioria de casamentos não evangélicos, né? Uma boa parte. O casamento dos pais é um reflexo do que está acontecendo futuramente com vocês, se vocês usarem a mesma tática de ir pelo quê? Pelo coração, né? O coração sem Cristo, sem santidade, traz problemas, dor de cabeça, né? Tem muito indício. Então, cada vez que vocês falam, eu já falei claramente para algumas pessoas aí que se vocês ficarem juntos, vocês vão sofrer. Mas a turma é teimoso, né? E vai sofrer. Só isso. Porque começa errado. Então, categoricamente, casem cedo, casem. Se tiver condições, casem. Eu sou a favor, porque é mais fácil se moldar, muito mais fácil de estar um bom relacionamento, mas se já percebe que não tem santidade e tem carência, já está errado. E tem que parar imediatamente, senão vai dar problema. E não é só para vocês. Pensa bem, o mau exemplo de cristão que vocês estão dando, da rebelião de não aceitar uma palavra chega de Deus. A consequência quem vai pagar? Vocês. Quando é falado assim, não, é não. Pela honra, vocês vão vencer. O primeiro namorado da Dani saiu correndo de casa. Até hoje não parou, está na Itália. Eu estava só com uma faca na mão, mas tudo bem. Mas ele não parou até agora. Mas ele está todo tatuado, é satanista e é homossexual. Certo? É problemático. Mas era crente. Mas era crente. Mas era crente, tá? Então nem crente o interessa. Nem crente o interessa. Interessa que o cara tem que ser santo. Certo? Se ele não for santo, não serve para você. E se ela não for santa, não serve para você. Porque senão você vai casar com uma encrenca. Ah, pastor, então eu vou morrer solteira. Se você for santa, não. Porque aí Deus põe a pessoa certa do seu lado. Se tem empecilho familiar, né? Se tem empecilho familiar, o pai, a mãe, o tio, o primo começa a... Tem algo errado. Abre o olho que vocês vão sofrer.
Se tem alguma coisa familiar, se a pessoa tem um temor de Deus, não é bem entendido, né? Tem um temor de Deus, a pessoa está vendo falhas. Você pensa que teus pais já não passaram pela idade que vocês estão? Sim. Eles sabem mais do que vocês? Sim. Sabe que tem algo errado? Sabe. Então aceita. E Deus vai honrar vocês, né? Então, primeiro, como fala, honra teu pai e tua mãe na terra, para que te prolongue os dias na terra. Para que é? Porque já pensou você casar errado? Você vai pedir, Senhor, leva, por favor, a mim, porque eu não aguento mais, né? Não sei se alguns já passaram a mãe. Quem já teve mãe ou pai pedindo para morrer porque não aguentava mais um relacionamento, casamento? Aí, tá aí. Tá vendo? É pedir a morte, entendeu? É pedir a morte. Então por quê? Porque com certeza acho que a mãe dessas pessoas que levantaram a mão aí não seguiram a informação dos pais, que os pais falam assim, esse aí é pepino, essa aí é pepino. Mas não, vai fundo, vai. Eu amo ele, papai. Eu amo mamãe. Né? Ama nada, né? Ama o sofrimento. Ama a Deus, que você ganha mais. Né? Vamos santificar e que a gente ganha mais. Né? Vai passar o vídeo, depois eu queria, antes do vídeo, eu queria orar com vocês, porque depois nós nem vamos orar. É isso? Ou vamos orar depois? Vamos passar o vídeo primeiro, depois a gente vai orar. Tá ok? Final, para nós ir embora. Ah, galera! Mais um Escolíspera Responde. E a pergunta de hoje: qual é o limite para o namoro cristão, pastor? Esse é o Escolíspera Responde. Tá começando agora. Roda a vinheta, corta pra mim! Qual o limite do namoro cristão, claro? Bom, galera, essa pergunta é uma pergunta típica de casais na igreja que estão namorando. O que me impressiona é que as pessoas querem saber pode ou não pode. Gente, esse negócio de pode ou não pode não funciona. Parece que quando fala não pode, dá vontade de fazer. E parece que quando fala faça, a gente desanima de fazer. Verdade é, gente, que santidade não é um conjunto de regras que você deve obedecer. Santidade é um estilo de vida, é andar na contramão, é fazer escolhas que agradam o coração de Deus. No que diz respeito à intimidade física, a Bíblia não traz detalhes do que você pode fazer e do que você não pode fazer no namoro cristão. Porém, a Bíblia está recheada de textos nos alertando contra algumas palavras engraçadas. Fornicação, lascívia, concupiscência da carne. Imagina o hashtag com concupiscência da carne, produção. A verdade é que a palavra de Deus traz várias exortações que diz respeito à imoralidade sexual. A fornicação é a definição bíblica para casais solteiros que têm relações sexuais antes do casamento. A lascívia é quando não rola a relação sexual com penetração, mas o casal excita um ao outro. E a concupiscência da carne são os desejos e os impulsos sexuais fora do controle que nos induz ao pecado. Respondendo à pergunta, qual o limite no namoro cristão? Queridos, eu quero citar um texto da palavra de Deus. Anota aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A Bíblia é clara. Fuja. Da linha, vaza. Mete o pé, fuja da imoralidade sexual. Vou só pegar a Bíblia para a gente fazer a leitura. Todo pecado que você comete fora do corpo. Mas quando você comete pecado de moralidade sexual, é um pecado contra o próprio corpo. As pessoas que me perguntam qual é o limite no namoro, é pergunta típica de quem gosta de andar no limite. Gosta de andar à beira do precipício. No que diz respeito à imoralidade sexual, galera, a Bíblia não ensina você a andar no limite. Sobre a imoralidade sexual, a palavra de Deus é clara. Fuja dela. Tem um monte de crente confundindo as coisas. Por exemplo, Tiago 4,7 diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas por que tem um monte de crente que cai em pecado sexual dentro do namoro? Porque você inverte a ordem. Você tenta fugir do diabo e resistir à imoralidade sexual. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Você precisa inverter. Você não resiste à imoralidade sexual, você resiste ao diabo. Mas da imoralidade sexual, você foge.
Galera, a verdade é nua e crua. Se você quer viver um relacionamento que agrade a Deus, você precisa entender que a Bíblia não impõe limites. No que diz respeito à moralidade sexual, a Bíblia manda você estar longe. Aprenda uma coisa, com a carne não se brinca. Você se converteu, sua carne não se converte nunca. A Bíblia não ensina você a lidar com os desejos da sua carne. Algumas pessoas tentam falar comigo assim, pastor, mas eu sei a hora de parar. Não sabe, gente. Se você for homem, é que não sabe mesmo. Eu tô falando de homem, homem que gosta de mulher. Não tô falando de rapaz que gosta de bolsa, sapato, esmalte, maquiagem. Estou falando de homem que gosta de mulher. Se você é um cara que gosta de mulher, rapaz, não tenta descobrir o limite. Teve uma vez que um rapaz me abordou e falou assim, pastor, eu sei a hora de parar. Não sabe. Eu sei. Não sabe, cara. Eu sei sim, pastor. Cara, você não aguenta nada. Rapaziada, não feche a sua carne. Com a carne, não se brinca. Não tente resistir à tentação. Fuja dela. Se a tentação está batendo a porta, não atenda. Tranque a porta. Não fica conversando com ela. Manda Jesus atender a porta. Mas não brinque com a sua carne. O rapaz dizendo então, não, pastor, eu seguro a onda, segura. Não segura mesmo. Desculpa as meninas que estão me assistindo, mas eu preciso falar uma verdade. Nesse assunto, o homem não segura nada. O homem não segura nem um peido. O cara peida na igreja, o cara peida na frente da menina, o cara peida em qualquer lugar, o cara peida no meio da oração, o cara peida no trabalho, o cara peida dentro do elevador, o homem peida em qualquer lugar. Não segura um peido na sua barriga, você vai segurar a sua carne? Eu nasci de noite, mas não foi ontem. Resumindo, Toreto, qual é o limite? É ficar longe dos desejos da imoralidade sexual. Se vocês querem segurar a onda, não teste. Fujam da imoralidade sexual. Vocês terão um relacionamento sólido, vocês não se colocarão em situações de risco e vocês não vão dar espaço para a tentação. Esse foi o Escolhi Esperar Responde hoje. Outra coisa antes de acabar. Visite nossa loja virtual, loja.euescolhiesperar.com. Lá tem camisas, livros, DVDs, tudo sobre a campanha Escolhi Esperar. Muito bem, entenderam aí? Eu já falei a maioria das vezes para essa turminha aqui, é o seguinte. Falei a mesma coisa várias vezes. Tá errado o vídeo aí? Quieto. Quieto. Ó, tem 3 perguntas rapidinho. Vocês me toleram mais um segundo? Não, né? Se Deus confirma de várias formas a pessoa em sua vida, mentira, e acontecer coisas erradas no meio do tempo, já não é Deus? Deus muda de ideia? Não, porque Ele não confirmou. Teu coração falou que é. Você induziu a tua palavra para isso. Você começou assim, eu quero Deus, é essa. Aí Deus falou, não. Olha, chacoalhou a mão, tá vendo? Mas não é, não tem isso. Deus vai pôr a pessoa certa assim, ó. Casar. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem escolheu a mulher ou foi acidente? Quem escolheu? Só esse aqui. Você casou depois. Não, vai. É, né? Ó, a maioria dos casamentos não é escolhido, é por acidente, porque tinha pecado no meio. A maioria, 109%, entendeu? Raras exceções. Calma, eu tô falando, tá ok? É com você mesmo. Então, não adianta você fugir da situação. O maior acidente para casamento errado chama-se... Como é que é o nome? Lascívia, fornicação, sexo. Entendeu? É armadilha, porque vai dar errado, vai cair mesmo. Então, se Deus confirma de várias formas a pessoa... Quais são as formas? Você pôs um novelo, olha, vou dar um exemplo como que Deus pode responder. Você vai falar assim, Deus, se essa menina for a certa, eu vou pôr um novelo de lã aqui, vai chover só no novelo de lã. Aí no outro dia você vai falar assim, Senhor, o novelo de lã tem mais um aqui. Vai chover em volta, mas nele não vai chover. Entendeu? E vai ter que acontecer naquela noite.
Aí depois você vai fazer de novo. Se as 3 vezes ele confirmar, pode casar. Tá entendendo? E a turma está falando assim, não, não, mas é que o pastor não sabe o que está falando, porque para mim ele falou, para mim, para mim Deus falou. Eu falo assim, ó, tem um problema de comunicação. Se nem na Bíblia ele fala como escolher, quem que foi buscar o marido para, quer dizer, a esposa para o Isaac? Eliezer. O Eliezer ficou assim, ó, Senhor, eu quero ver se ela é trabalhadora. Então, isso aí, esse sinal pode pegar. Aí vê ela trabalhando lá com gosto, uma boa dona de casa, boa mãe, não fala palavrão, é esforçada, é dedicada à família, faz tudo que a mãe manda, é uma boa filha. É, bom sinal, entendeu? Só que você está na liberdade, você pode escolher o homem que também é trabalhador. Hã? Foi encrenqueira, não teve filho, estava em maldição, deu dor de cabeça. Ah, objetos dados a outra pessoa que você tem sentimentos por ela. Funciona como alguma ligação de alma? Ou algum laço no mundo espiritual? Objeto no sentido de simbolizar o sentimento? Sim. Sim, como? Tem pessoa que já desistiu da namorada aí faz 10 anos, ou do namorado, guarda ursinho de pelúcia, guarda fotinho, foto sei lá o que, guarda, e aí tá ligado, porque ele ainda não se desliga, ele não, realmente não, ele tem um peso espiritual. Por que que na Bíblia fala pra gente não fazer imagem de nada? Nem fotografia, eu sou até meio contra esse negócio de foto. Você fica ligado espiritualmente ou sentimentalmente com alguma coisa. Se conheço a palavra de Deus em relação ao sentimento e tudo, e cometo vários erros, então você não conhece a palavra de Deus. Também sexuais, ó, não vou falar mais nada. Esse cara não conhece nada. Ou essa menina, não sei. Ó, se conheço a palavra de Deus em relação ao sentimento e tudo, e cometo vários erros também sexuais, mas não ao ponto do sexo em si. E mesmo sabendo de tudo, cometo erro e depois de tanto errar, me arrependo de verdade, Deus perdoaria? Senhor, formoso és, tua graça invade-me. Hã? Hã? É visitante? Primeiro, ó, quem escreveu isso aqui, você vai para o inferno, cara. Você precisa se cuidar. Você não tem nada a ver de conhecer a palavra, você não conhece a palavra. Você conhece a letra, você não vive a palavra, não está buscando sentimento, por isso você cai. Você vai para o inferno, você vai ter um péssimo casamento, que você vai entrar em maldição, você vai sofrer pra caramba. Deus não vai te perdoar porque você conhece a palavra. Abre em Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Hebreus 4:4. Vamos começar do 4. Não, peraí. 4. Peraí. Hebreus 4. Não, 6. 6. Hebreus 6. Vocês estão falando muito. Hebreus 6:4. Quem conhece a palavra aqui? Levanta a mão. Ninguém? Tá com medo? Quem já me ouviu pregar aqui alguma vez? Quem já ouviu o Ricardo pregar alguma vez? Hã? Tem gente que não tira a mão do bolso. Olha aí, vou ler para você. Não adianta, meu, porque não vale a tua mão levantada, vale o que está escrito aqui, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 6:4. Porque é impossível. Fala impossível.
que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, quem falou que já se converteu algum dia, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados. Quer dizer, é impossível que quem conhece a palavra e cai seja renovado, certo? Para arrependimento. Pois assim, quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vai para Hebreus 10, aí, 26. Hebreus 10, 26. Está escutando? Abre a Bíblia em Hebreus 10, 26. Se vira, acha agora. Agora. Hebreus 10, 26. Fala assim, ó. Ah, dá a Bíblia para ele, rapaz, desesperada. 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, tá assim? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, quer dizer, quem sabe o que é pecado, o que faz, está aqui nessa palavra, tá? Ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Resta, ó, nem vou continuar lendo, olha para mim. Resta uma sensação horrível de julgamento, que você vai ser julgado. Tá entendendo isso? Então, se você peca, sabendo que está no pecado, se prepara, negão, que você vai levar um tapa de Deus, que você vai ficar torto. Tá entendendo? Sim ou não? Tudo bem? Vocês escutaram aí? O que eu falei? Não estou escutando nada, pode falar alto. Eu estou ouvindo, se você falar. Hã? Como é que é? Eu tô... Por quê? Você só ouviu o tapa, né? Então funciona assim. Tá entendendo, povo? Não tem jeito. Ó, você não pode falar que eu não falo sobre o que é pecado ou não. E o que é pecado? Vamos lá. Tudo que vai te prejudicar lá na frente. Tudo que Deus avisa não faz, que você vai se prejudicar. Por quê? Porque Deus ama você de uma forma tão grande e não quer que você caia. Só para finalizar aí. Lê de novo essa pergunta toda aí. Esse questionário. Se conheço a palavra de Deus em relação a sentimento e tudo, e cometo vários erros, também sexuais, mas não ao ponto do sexo em si, mas comete também erros sexuais. E mesmo sabendo de tudo, cometo erro, e depois de tanto errar, me arrependo de verdade. Deus perdoaria? Ao ponto de me consertar e talvez dar certo com essa pessoa também cristã? Eita, ó. A voz fala. A voz fala. Vamos lá. Isso aí é crica mesmo. Isso aí veio coisa de igreja antiga. Eu mesmo nasci num lar evangélico. Conheci palavra, muita coisa. Porém, nunca vivi a palavra. A pessoa que escreveu um negócio desse, com certeza, nunca viveu a palavra. Porque quando vive a palavra de verdade, todo sentimento com relação ao sexo, à impureza, ao pecado, à lascívia, sai da pessoa. Aí entra nessa palavra que o Lézer está falando. Aí sim vai haver um arrependimento. Porque como pode uma pessoa que diz que conhece, fica no pecado e se arrepende e volta? Isso chama-se remorso, não é arrependimento. Não é arrependimento. E aí é que dá esse jugo que está sobre a sua vida, né? Então, se você viver de verdade, renunciar, conhece a verdade e sai, duvido que você vai pecar de novo. Aí, futuramente, quem sabe, você vai ter um casamento muito bem feito. Desesperada para pecar, se a pessoa está muito desesperada para pecar, é sinal que ela não está buscando santificação. Pelo contrário, ela está querendo que Deus resolva um problema para ela não pecar. Tipo, a maioria das pessoas que já tiveram um relacionamento sexual anteriormente, a maioria das pessoas que já tiveram relação sexual lá atrás, para não pecar, ela pede para Deus uma pessoa.
Só que ela vai dançar, porque em vez de buscar santificação, ela está querendo pôr uma pessoa para ela justificar o prazer da carne, e não realmente parar de pecar. Então, na verdade, ela não está procurando parar de pecar, ela está procurando uma pessoa para legalizar o erro. E aí vem a precipitação e casa com o primeiro que aparece porque precisa fazer o sexo do jeito que ele fazia antes. Né? Justificar o erro. O salário do pecado é o quê? Tá bom, então vocês entenderam. Então não fala que eu não falei. Tá bom? Vamos orar? Ficar de pé? Ó, jovens, vocês que estão quase namorando, estão orando, ou estão andando junto, ou estão, sei lá o quê, nós vamos conversar nessa semana, casal por casal, e nós vamos ter uma direção rapidinha aí, porque senão vai começar a dar muita coisa errada aí, tá? Se os parentes perguntarem se estão, se não estão, fala assim, olha, se vocês estiverem namorando e não tiver aprovação total da família, do pastor, da igreja e da Bíblia, e teu namoro não for baseado na santidade, né? Sua tentativa de namoro, então, meu filho, você está totalmente fora, não fale para a família que você é nem dessa igreja, porque aí vai dar problema, certo? Tem que ter um encaixe perfeito de tudo. E não é porque você é um coitadinho que todo mundo vai aprovar um namoro errado, certo? Que aí vai dar mais erro ainda. Feche seus olhos. Se você quer perfeição na tua vida, se você quer que tudo dê certo na tua casa, na tua família, você primeiro vai ter que se humilhar na potente mão de Deus, tipo, eu aceito o que é melhor para mim. Se você quer aceitar o que é melhor para você e não está conseguindo, porque está caindo, ou não está conseguindo aceitar a, a santificação, por exemplo, e está precisando, eu quero que você venha para frente aqui. Se você quer vencer uma barreira aí, precisa de oração, e eu quero que você venha para a gente orar. Porque você vai vencer. Conheça essa pessoa. Os vencedores estão aqui. Decisões. Ou é ou não é. A pessoa que não é, sofre. Queria que